Olá, pessoal. Queria, como sempre, agradecer ao pessoal que tem participado conosco da audiência aos nossos vídeos na internet. Geralmente a imprensa local ela se detém a analisar os fatos que atingem, sobretudo as pessoas de menor porte econômico, fatos da criminalidade, da porta de cadeia, das prisões de assaltantes, vamos dizer, os mequetrefes, aquelas pessoas da periferia, assaltante do crime de bagatela, mas deixa de narrar os episódios da alta política. Agora mesmo eu tomei conhecimento de que, mais uma vez, e aí nesse caso a gente fica andando sempre em círculos, mais uma vez o nosso governador vai ao exterior. E aí eu fico me perguntando por que vai ao exterior, para que vai ao exterior, fazer o que no exterior? Diz ele que vai em busca de recursos para o estado do Piauí. Devem ser recursos como aqueles do Aladino, o gênio da lâmpada do Aladino, porque não chegam nunca. Ou então esses recursos vão direto para uma lâmpada que em algum momento na história da humanidade será descoberta por alguém que vai esfregar essa lâmpada e esses recursos irão sair de dentro da lâmpada. Essa mágica ela pode também estar naquelas mãos que faz assim na frente da TV, porque eu vi isso acontecer. Durante a campanha eleitoral, tinha um comerciante que foi assaltado 8 vezes esse senhor. E esse governador candidato, na época, chegou lá, na frente desse homem, com aquela mágica das mãos, ele fez aquele, vamos dizer assim, aquele entramelado nas mãos e convenceu o homem de novo a dar esse voto a ele. Então, eu fico sem entender o que é que esse cidadão diz que agora vai para a Inglaterra. Me parece que ele não tinha ido ainda numa viagem oficial para a Inglaterra. Ele já foi em todo lugar no mundo europeu, no mundo desenvolvido. Todo lugar que você puder imaginar com essa mala diplomática dele. Dizendo que vai trazer recursos para o Piauí. E o Piauí não sai da condição de estado menos desenvolvido. Não pode ser desenvolvido, de estado mais pobre da federação. Pode nem dizer menos desenvolvido, porque desenvolvimento já preconizaria uma situação diferenciada. Então é o estado mais pobre da federação. É preciso ter coragem para ter opinião. É preciso ter opinião para ter audiência. É mais ou menos esse o nosso lema. Ter coragem para ter opinião. E ter opinião para ter audiência. Fazer diferente. Chegar diferente no que as pessoas querem ouvir. E isso que a gente está vendo hoje no estado do Piauí não atende o interesse da nossa população. O que a gente vê é uma população completamente amordaçada. As pessoas estão seguindo para o abismo, elas estão andando em círculos. Na verdade, elas estão numa catarse coletiva. Elas não sabem o que acontece com elas, porque, na verdade, elas estão sendo como que conduzidas para o abismo. Como dizia Nietzsche, a gente olha para o abismo e o abismo olha para a gente. E não há quase que alternativas. Elas estão sendo obrigadas por si próprias a fazer as mesmas coisas, a andar em círculos, porque não existe alternativa a se cumprir. Veja como é que se comportam os nossos eleitores. Mas quem são os candidatos que se apresentam como alternativas? E os candidatos que se apresentam como alternativas nos períodos eleitorais, que discursos eles apresentam para as pessoas? É preciso que eles apresentem discursos. Não adianta você chegar com aquele discurso. Eu até cheguei a conversar com um dos candidatos de oposição durante a última campanha eleitoral. Eu disse, olha, não adianta pegar uma produtora de vídeo e fazer aqueles vídeos bonitinhos andando pelo interior com um monte de gente atrás de você, entoando o seu nome, dizendo fulano, e depois aparecer ao fundo o seu número e um slogan prontinho e acabadinho, produzido por um grupinho que ficou pensando ali dias e noites e dias num slogan que foi imaginado a partir de uma coisinha pensada pelo Mena Barreto, que disse, olha, publicidade é
99% de transpiração e apenas 1% de criatividade. Ou nada se cria, tudo se copia, porque a natureza funciona desse... Não, eu acho que hoje seria... Como foi feita essa campanha presidencial, redes sociais, pegar o celular e sair conversando com as pessoas, postar vídeos na internet, fazer criatividade, fazer o que é você mesmo, criar por você mesmo, mostrar o seu cotidiano, sair de casa com o celular, postar na rede social e postar, quem sabe, até na própria propaganda eleitoral, o seu vídeo, você mesmo falando quem é você para as pessoas. Olha, meu nome é Tony Rodrigues, eu sou isso aqui. Pode ser que um dia dê certo. Eu não sei se seria esta a campanha, mas talvez o resultado fosse melhor. E falar coisas que as pessoas quisessem ouvir, mas não coisas que outras pessoas fossem pensar por você. Porque não é você que está ali. E todo mundo sabe, é uma coisa mecânica, robótica. Que é o que está acontecendo hoje na sociedade piauiense, na sociedade nordestina. As pessoas, elas não têm vontade própria. Elas foram, nos últimos 15, 20 anos, determinadas a pensar pelos outros. Veja a mensagem que elas estão repetindo nas ruas. Foi ele que nos deu ao pobre. Foi ele que nos fez comer 3 vezes por dia. É o que as pessoas estão dizendo nas ruas. Ele quem? Foi ele que deu oportunidade ao pobre. Que pobre? Que nunca saiu da pobreza. Estão todos pobres. Nós temos 62 milhões de pessoas dos 84, 85 milhões de brasileiros que são economicamente ativos, que estão em idade de produzir no Brasil hoje. 62 milhões e meio, em média, estão com os nomes inscritos no Serasa e no SPC. Estão com o nome sujo, não podem comprar. Precisam ser resgatados dessa linha de mediocridade. Nós temos 14 milhões de pessoas que estão desempregados, 6 milhões que desistiram de procurar emprego, e mais ou menos metade daqueles 14 milhões resolveram partir para informalidade para poder garantir o pão de cada dia, por conta desse discurso bobinho de que ele nos deu o direito de continuar existindo, que deu uma oportunidade ao pobre. Eu nunca vi um pobre que deixou de ser pobre, nem em qualquer parte do país, e muito menos em qualquer lugar da região Nordeste. Mas aqui no Piauí, a gente continua pensando igual. E muito me entristece ver que uma parte considerável da nossa imprensa fez campanha para isso. Não sei se campanha paga, porque eu vi na internet gente dizer que preferia ficar ao lado da corrupção, da roubalheira, que já estava consolidada e condenada pelas instâncias superiores do nosso judiciário. Não estou falando de Gilmar Mendes, Lewandowski, Toffoli, não estou falando desse pessoal. Estou falando de tribunais técnicos, estudados, gente que tem cultura jurídica de verdade. Eu li colegas com quem convivi dizendo que optavam pelo roubo, não, porque o fascismo poderia se instalar no Brasil. Poderia. Veja bem como essa palavra se instalou entre os setores da nossa imprensa e ainda se quer atribuir confiança a uma imprensa dessas. Uma imprensa que opta pelo roubo, pelo elemento que foi condenado por roubar dinheiro de crianças da merenda escolar, por tirar dinheiro da saúde, por elementos que transitam sendo ladrões do erário, por um suposto fascismo, por um elemento que é acusado de pedofilia, de misoginia, coisas que eles muitas vezes nem sabem do que estão falando, porque ficam repetindo palavras que ouvem os seus chefetes, os seus Bento Carneiros da vida dizerem, os seus calungas da vida determinarem para que se digam. O termo que eles muito utilizam ultimamente é o termo digital influencer. Gente que recebe R$500 para reproduzir mensagens padronizadas por essa gente, por essa turma. Mas eu também queria fazer aqui um protesto, pessoal, só para finalizar o nosso vídeo de hoje, acerca da suposta vinda do Zé Dirceu. Já anunciaram a vinda daquele malfazejo
do Lindbergh Farias como secretário de Estado aqui para o Piauí, no governo aqui do Estado. Mas o meu protesto é contra a suposta vinda, e eu vi isso num blog de notícias do Rio de Janeiro, do José Dirceu para integrar os quadros do governo do Piauí, ou do governo do Rio Grande do Norte, de um dos dois, ou para o Piauí ou para o Rio Grande do Norte. Agora o pior, pasme, ele está escolhendo qual governo virá. Ele está escolhendo qual governo virá. E foi você, digital influencer, que fez isso. Você que optou pela corrupção aqui no Piauí, escolheu a corrupção e deu ao Zé Dirceu o direito de optar. Qual governo? Piauí ou Rio Grande do Norte? Talvez seja porque aqui os mecanismos de transparência não funcionem muito bem. Ou talvez porque, além dos mecanismos de transparência, os mecanismos de controle não funcionem muito bem e recuem diante do grito, do brado do senhor Bento Carneiro, vampiro brasileiro. É isso aí. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Dê o like, gostei, compartilhe e se inscreva no meu canal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu volto.